Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Frank e se você está aqui pela primeira vez, bem-vindo ao meu canal. E neste canal eu falo tudo sobre a cultura da Nigéria. Se você tem qualquer curiosidade sobre a cultura da Nigéria, deixa seu comentário neste vídeo. Aqui é meu Instagram, me segue lá e também você pode me mandar suas perguntas sobre qualquer coisa que você quer saber sobre a Nigéria. Lá na Nigéria tem muitos reis e outros líderes tradicionais, mas neste vídeo eu vou falar somente sobre algumas funções deles e eu vou fazer muitos vídeos sobre esse assunto, então fique ligado, hein? Se você não é inscreveu neste canal ainda, por favor, se inscreve neste canal e ativa o sininho também. Vamos lá! Não é qualquer dia que você pode marcar seu casamento, não. Tem alguns dias que você não pode casar na tribo Igbo. Sim, cada comunidade tem seus dias. Então, são os reis e os líderes tradicionais que ajudam para passar essas informações para o povo. Entendeu? E como eu estou falando, né, hoje em dia a gente está vivendo no mundo de tecnologia, né? Muitas pessoas moram nas grandes cidades, por exemplo, tem gente que, tipo, que nasceram lá nos Estados Unidos, está vivendo lá a vida inteira. Aí eles voltaram, né, para casar na Nigéria, essas coisas. Então, eles têm que procurar essas pessoas para receber todas as informações certas, entendeu? Para não errar. Tem que procurar esses líderes tradicionais para tirar essas dúvidas. E ainda falando sobre casamento, eles ajudam também para fornecer informações sobre quem alguém pode casar e quem aquela pessoa não pode casar. Quando eu tô falando disso, você vai ficar assim, ué, como assim ele vai arrumar esposa para mim? Então, lá na Nigéria, principalmente na tribo Igbo, tô focando mais na tribo Igbo porque é a minha tribo, né, gente? Tem que falar mais sobre a minha tribo. Então, na tribo Igbo tem algumas cidades que não pode casar com pessoas da outra cidade. É assim, não é qualquer cidade que você vai entrar, você casar, entendeu? Por exemplo, na minha cidade tem algumas cidades que a gente não pode casar. Aí eles falaram pra gente que eles são nossos irmãos. Essas pessoas são nossos irmãos, entendeu? Pela história, aquela história antiga, né? Aí disseram que somos irmãos. Então a gente não pode entrar naquela cidade e casar com mulheres deles. É totalmente um tabu, entendeu? É totalmente um tabu. Então, essas coisas, isso é a responsabilidade desses líderes tradicionais, entendeu? Não somente estou falando sobre os reis, porque eles não trabalham sozinhos, né? Todas essas pessoas ajudam para ficar passando essas informações para gerações. Isso é função deles. Os reis também têm o poder de punir as pessoas que fizeram coisas ruins, né? Eles têm o poder de punir elas. Mas hoje em dia, essa parte de punição está diminuindo bastante, né? Porque geralmente essas coisas são coisas antigas, as pessoas falaram que não, ela é bruxa, ele é tal, sabe? Essas coisas, entendeu? Então hoje em dia, quando acontecer algumas coisas assim, geralmente os policiais, né, entra nesse caso, entendeu? Hoje em dia, essa parte de punição está mudando um pouco, né? Não é completamente, mas geralmente quando as pessoas cometem alguma coisa grave, as polícias, né, o governo entra nesse caso, né, para julgar ou para resolver esse problema, entendeu? Então essa parte de punição tá diminuindo, esse tipo de coisa tá saindo no poder deles. Isso é uma coisa que era muito comum antigamente. Por exemplo, quando alguém faz alguma coisa, tipo uma mulher casada que dormir com outro homem, alguma coisa assim, casos assim. Aí o rei pode mandar para que ela seja banida, né? Essas coisas, entendeu? Casos assim estão mudando, entendeu? Então esse tipo de punição estão diminuindo. Quando aconteceu coisas assim, geralmente a família que resolve ou a polícia entra nesse caso, polícia, o governo, entendeu? Então esse tipo de punição está saindo no poder dos líderes tradicionais hoje em dia.
Eles também ajudam para resolver casos ligados com terrenos. Por exemplo, casos onde duas pessoas estão brigando por um terreno, né? Essas coisas. Então, esses reis, como eles, né, sabem muito bem sobre a tradição, eles sabem sobre todo o terreno da comunidade, né? Entendeu? Eles com outros anciões, né, que trabalham com eles, entendeu? Então, casos assim, eles geralmente resolvem. Mas como eu estou falando hoje em dia, a maioria dos casos assim, entra na mão dos governos. E outra função dos reis também, lá na Nigéria, é dar título tradicional para as pessoas, geralmente para as pessoas que conquistaram muita coisa, as pessoas que fizeram coisas para ajudar aquela comunidade, eles dão um título tradicional para aquela pessoa para agradecer ela por tudo que ela fez para a comunidade deles. E a última coisa que eu vou falar aqui, que é a função dos reis e outros líderes tradicionais, é que eles ajudam o Estado, eles ajudam o governo para divulgar informações, para sensibilizar o povo sobre qualquer programa do Estado. Por exemplo, casos de censos, imunização, essas coisas, entendeu? Eles ajudam para falar com o povo, né, para que as pessoas não ficarem com medo, principalmente as pessoas que moram nas regiões rurais. Essas pessoas têm receio de tomar vacina, essas coisas, entendeu? Aí quando os reis deles chamaram eles, entendeu? Falar para eles, não, isso não é contra a religião, isso não é contra isso não vai te matar, sabe? Essas coisas. Esse tipo de sensibilização ajuda para acalmar eles, entendeu? Aí você vai ver, eles vão sair e tomar vacina, participar em qualquer programa do governo, entendeu? Então, essas são algumas funções dos reis e os líderes tradicionais lá na Nigéria. Bom, gente, é isso que eu tenho para vocês hoje. Muito obrigado para você que assistiu este vídeo até o final. Muito obrigado. Por favor, não esqueça de se inscrever neste canal, curte e compartilhar com seus amigos e familiares. Até a próxima.